Jesus, amém? Amém. Você que pode, você que trouxe a sua Bíblia, você abre ela no livro de 2 Reis. E eu vou ler até o 22. Glória a Deus. Estamos no encerramento do propósito em cima deste texto, e foram 4 semanas a qual nós estamos trabalhando em cima desse texto de 2 Reis, capítulo 19 até o 22. Glória a Deus. Aleluia. Quem achou diz amém? Amém. Glória a Deus. É uma antes. Diz assim a palavra do Senhor: os moradores da cidade disseram a Eliseu: como podes ver, a localização dessa cidade é boa, mas as águas são péssimas e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um jarro novo, em algumas traduções, um prato novo, e colocai sal nele. E eles trouxeram. Então ele foi à nascente das águas e, jogando sal sobre ela, disse: assim diz o Senhor, purifiquei estas águas e elas não causarão mais morte e nem esterilidade. Aquelas águas ficaram puras até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu havia proferido. Glória a Deus. Irmãos, esse texto ele está falando sobre um ato profético a qual Eliseu realizou logo após ele sucedeu o ministério de Elias, que era o seu mentor, que era o seu líder. E o que é um ato profético, irmão? Ou uma atitude profética? É quando nós nos movemos no físico para declarar algo, para provocar algo no mundo espiritual. Através do ato físico, nós provocamos algo no mundo espiritual. Porque o céu se move também dessa forma. O céu responde a profecias verbalizadas, mas também a atitudes verbalizadas. Então o ato profético ele é muito aceito. E o que eu posso também compartilhar com o irmão sobre um ato profético é que não é uma fórmula, não é como eu posso dizer, uma simpatia, não é algo místico, né? É algo direcionado e realizado pelo Espírito Santo de Deus para poder funcionar, e pela fé. Então nós estamos aqui nessa 4 semanas utilizando dessa atitude profética, e eu já tenho visto que Deus se manifestou, Deus responde. Eu fico olhando no grupo, e de vez em quando eu não falo no grupo, mas eu estou sempre olhando, os irmãos testemunhando, e Deus ele vem se manifestando através dessa atitude direcionada pelo Espírito Santo, através da vida do pastor. Então aqui acontece isso. Eliseu ele tem uma atitude profética. Você pode pensar aqui, assim como eu pensei, que Eliseu ele era um profeta, que ele poderia somente declarar algo, para que as águas poderiam ser purificadas. Porque como nós acabamos de ler aqui, o povo da cidade de Jericó chegou até o profeta Eliseu e falou: como o meu senhor pode ver, essa terra é bem situada, essa cidade está bem localizada, mas tem um problema: as águas são péssimas e a terra é estéril. Então Eliseu ele se utiliza de uma atitude profética para romper algo no espiritual. Glória a Deus.
E o primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui com a igreja nessa noite, que o Senhor colocou no meu coração, é que o povo, ele identificou que havia um problema. Então eles procuraram um profeta. O povo chegou até Eliseu e conseguiu identificar que as águas eram más. E esse é um ponto muito importante, porque para que Deus possa agir nas nossas vidas, é necessário que nós identificamos o que está errado. É necessário que nós reconheçamos aquilo que precisa ser tocado pelo Senhor. Então tem muitas coisas nas nossas vidas, muitas águas que são amargas, que nós temos que identificar, reconhecer que necessita da mudança, necessita da transformação, necessita da purificação e trazer para alguém que possa lhe direcionar com a palavra de Deus. É muito importante o reconhecimento para que Deus possa agir com a misericórdia. Para que Deus possa transformar nossas vidas, é necessário que nós reconheçamos. E reconhecer muitas das vezes demora. Porque existem coisas nas nossas vidas que nós sabemos que está errado, que sabemos que está quebrado, que sabemos que não deveria estar naquele lugar, mas nós passamos por isso e tentamos, até onde dá, não levar para Deus. Nós tentamos resolver com a nossa capacidade. Mas precisa do toque do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos reconhecer aquilo que nós somos, aquilo que nós praticamos, para que o Senhor possa transformar. Quando Jacó ele luta com o anjo pergunta qual é o nome dele. O nome de Jacó significa enganador. O nome do nascimento de Jacó. E quem conhece a história de Jacó sabe que toda a vida dele é baseada em cima do nome do nascimento dele, enganador. Tudo que Jacó fazia, tudo que Jacó decidia era enganando alguém, tirando proveito de situações. Porque dentro da natureza de Jacó, dentro do coração de Jacó, existia algo que precisava ser tocado por Deus. E se nós lermos de Gênesis 32, um pouco mais atrás, quando Isaac estava muito velho, ele ia abençoar o seu filho Esaú, que era o primogênito, o dono da promessa, o dono da bênção. E nós já conhecemos a história que Jacó, ele se aproxima do pai dele, que já não poderia enxergar, e o pai dele pergunta: quem é você, meu filho? E Jacó responde: eu sou Esaú. E então ele recebe a bênção no lugar do seu irmão, ele engana. Só que alguns capítulos depois nós vamos ver que Jacó ele luta com um anjo para receber uma bênção. Só que quando o anjo pergunta quem ele é, agora ele não poderia dar a mesma resposta. Ele teria que dizer: eu sou enganador. E a partir do momento que Jacó ele reconhece que ele é enganador, ele declara que ele é de verdade, só aí então o anjo responde: não se te chamará mais Jacó, mas Israel. E aí Jacó é transformado de enganador para herdeiro da promessa. Então nós temos que reconhecer, primeiramente reconhecer quem é Deus nas nossas vidas, e reconhecer que direção nós estamos procurando para as nossas vidas. Se é a voz de Deus através do profeta, ou se nós estamos buscando conceitos em outros lugares. Então nós temos que reconhecer quem é Deus. Nós temos que reconhecer onde está Deus. E depois nós temos que reconhecer quem nós somos. E aquilo que nós somos não é aquilo que nós praticamos. Vai refletir. Mas você não é só aquilo que você faz. Tem coisas que nós fazemos e
nós não entendemos, porque o problema não está nas atitudes nem nas nossas práticas. É em algo muito mais profundo, é uma fonte onde está vindo tudo isso. O texto que nós acabamos de ler é que as águas elas eram más, só que quando o profeta ele vê essa situação, ele não vai buscar purificar as águas, ele vai diretamente na fonte de onde está vindo tudo isso. Então, no capítulo 3 de João, nós conhecemos essa história que Nicodemos ele chega até Jesus. E Nicodemos ele reconhece quem é Jesus. Reconhece que tu és mestre e que ninguém pode fazer tais sinais se Deus não for contigo. E a resposta de Jesus para Nicodemos não é a resposta que Nicodemos esperava. Jesus responde assim, é necessário nascer de novo. Porque Nicodemos ele conseguiu reconhecer quem Jesus era, mas ele não sabia quem ele era. Talvez Nicodemos ao chegar até Jesus ele esperasse ser de alguma forma elogiado por Jesus, porque ele era príncipe, pai do sacerdote e ele tinha todo o conhecimento e diplomas e títulos. Mas dentro do coração dele tinha algo que precisava ser transformado. Ele precisava nascer de novo. Glória a Deus. E no versículo 20, Eliseu ele vai dizer: traz-me um jarro novo e colocai sal nele, ou um prato novo. Você vê que Eliseu, quando ele vai se utilizar dessa atitude, ele não pede qualquer vaso, ele não pede qualquer prato. Ele dá aqui uma condição para o prato, ele tem que ser novo. Não poderia ser um recipiente velho. Porque aquilo que esse prato ele ia transportar, aquilo que esse vaso ia levar, era algo que iria purificar a fonte. Então ele não podia também estar contaminado. Ele tinha que estar limpo. Ele tinha que ser novo. Aleluia. Então muitas das vezes o Senhor está esperando que eu e você esteja capacitados e preparados para ser usado por Ele como instrumento. Assim como esse vaso, assim como essa vasilha que Eliseu pediu, nós também devemos estar preparados para ser instrumento, para que Deus possa nos pegar e se utilizar das nossas vidas, se utilizar dos nossos testemunhos, da nossa fé, para poder levar algo que possa curar também muitas pessoas. Tinha que ser novo. Só que o problema é que nós temos que nos desligar de algumas coisas velhas das nossas vidas. Algumas formas que nós já tentamos e não deu certo. Porque não tentamos pela direção de Deus. Tentamos por aquilo que nós achávamos. Então nós temos que nos desligar daquilo que é velho para poder receber aquilo que é novo de Deus. Deus ele tem algo novo para as nossas vidas. Nenhum ouvido ouviu, e nenhum olho viu, e nem mesmo o coração conseguiu sentir as coisas que o Senhor preparou para nós. Só que nós estamos presos em coisas velhas. Lucas capítulo 5, eu não me lembro muito do versículo, ele vai contar uma história a qual Jesus ele estava com seus discípulos e os fariseus chegaram até Jesus e começaram a questionar Jesus o porquê dos seus discípulos não jejuarem. Os discípulos de João jejuavam, os discípulos dos fariseus jejuavam, mas os de Jesus não jejuavam. Por quê? Os fariseus eles queriam ser aceitos por Jesus, por Deus, pelas suas obras. Então eles jejuavam, eles oravam,
eles viviam para ser aceitos através daquilo que eles faziam, mas o seu coração continuava do mesmo jeito, ninguém podia tocar. Então eles olhavam ali os discípulos na presença de Jesus e eles questionavam de alguma forma, tentando acusar. Eles perguntaram: por que os discípulos de você, os seus discípulos não jejuam? E Jesus falou: poderá um convidado na presença do noivo jejuar? Eles estavam falando que os discípulos, eles estavam na presença de Jesus. Então aquele não era o tempo deles jejuarem, mas haverá de chegar o tempo ao qual Jesus iria se retirar e então seus discípulos iam ter que jejuar. Aleluia, amém. E Jesus ele fala uma parábola depois disso. Ele vai olhar para os fariseus e vai dizer: não se coloca vinho novo em odres velhos. Porque o novo de Jesus ele já era chegado. O reino dos céus já era chegado. A graça já estava na terra. Jesus e a palavra viva, o pão da vida já estava ali. Só que os fariseus não podiam receber, não podiam aceitar, porque eles estavam presos à lei ainda, tentando ser aceitos pelas obras. Aleluia. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Para que nós possamos estar capacitados para receber o vinho novo de Deus, nós não podemos estar presos a sistemas velhos e doutrinas de homens, e nem do nosso coração. O odre era um recipiente, como se fosse uma bolsa de couro, que ela era utilizada para transportar o vinho. Só que o vinho novo ele ainda está em expansão. Então, quando você colocava vinho novo em um odre velho, aquele odre de couro ele já estava ressecado, então ele não tinha mais elasticidade para poder suportar o vinho. Precisava ser um odre novo, para que quando o vinho viesse, não se perdesse nem o odre nem o vinho. Então Eliseu pede um prato novo. E o Senhor também nessa noite pede para que nós possamos nos desvencilhar das coisas velhas e estarmos puros para receber algo novo. Que nós tanto oramos, que nós tanto buscamos, tanto sonhamos com o novo de Deus. Temos uma esperança, olhamos lá para frente, mas presos nas coisas velhas, as coisas que já eram para ter passado, não era para mais estar nas nossas vidas. Então Eliseu ele pede um prato novo. E pede para que botassem sal no prato. E como eu já falei aqui, Eliseu ele não vai tentar tratar do problema nas águas, mas ele vai diretamente na fonte. Porque se nós for tratar os nossos problemas na superfície, por um momento vai ficar tudo bem. Mas a fonte está jorrando ainda. Daqui a pouco vai estar de novo do mesmo jeito. Porque não foi tratado na fonte. E se eu for perguntar aqui para a igreja, qual é a fonte do ser humano? De onde vem todas as saídas da sua vida? O pastor já sabe, alguém quer dar um chute? De onde vem as nossas motivações? De onde vem tudo aquilo que nós praticamos, ou seja bom ou seja ruim? Coração. Provérbios vai dizer que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que sai, é dele que procede todas as saídas da vida. Então, o nosso coração é a fonte que precisa ser purificada, que precisa ser tocada pelo Senhor, para que então as nossas práticas sejam obras de justiça. Porque sem um coração puro, não importa o que nós fazemos. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar?
aqueles que são limpos de mãos e puros de coração. Por que limpos de mãos e puros de coração? Porque as nossas mãos, ela está significando as nossas práticas, aquilo que nós fazemos. Limpos de mão e puros de coração. Uma mão suja, uma mão contaminada, significa um pecado já concebido, um pecado já praticado. Mas de onde que vem? Onde é que está a fonte jorrando essas águas amargas, essas águas malas das nossas vidas? É do coração do homem. Então o verdadeiro arrependimento não é somente pelo aquilo que nós fazemos, e sim pelo aquilo que nós somos. Um ladrão, ele não tem que se arrepender porque ele roubou. Ele tem que se arrepender também porque ele é um ladrão. Dentro do coração dele, ele é um ladrão. Da mesma forma, um adúltero, ele não tem que se arrepender somente do pecado do adultério praticado, mas ele tem que se arrepender porque dentro do coração dele, ele é adúltero. Jesus, ele fala para os fariseus, ele diz: ouviu o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que aquele que olhar para outra mulher que não seja a sua com uma intenção, já adulterou com ela dentro do seu coração. E é isso que os fariseus não entendiam. Quando Davi peca e Davi vai se arrepender, você não vê Davi lamentando a atitude dele. Davi também vai lá na fonte e ele joga sal lá na fonte. A oração de Davi é essa: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O livro de Tiago vai dizer: achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, purificai o vosso coração. Mais uma vez, a palavra do Senhor, ela está fazendo essa relação entre mão e coração, entre prática e intenção. As mãos precisam estar limpas, mas o coração também precisa ser purificado. Mateus capítulo 15 vai falar que os fariseus, mais uma vez, questionando Jesus, eles chegam e perguntam a Jesus: por que vocês transgridem a tradição dos anciões? Por que os seus discípulos, eles não lavam as mãos para comer? E Jesus, ele vai responder: hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós. Esse povo me adora com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então Jesus se volta para a multidão e vai dizer que aquilo que contamina o homem não é o que entra na sua boca, é o que sai. Porque não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E a transformação também, ela tem que ser de dentro para fora. Então é por isso que Eliseu, ele pega o prato com sal e não joga nas águas, vai jogar lá na nascente, na fonte, da onde está jorrando. Então o Senhor, nessa noite, ele está nos convidando a olhar um pouco mais profundo para nós. De onde que está vindo todas essas coisas? Aonde que precisa colocar sal? Porque talvez nós estamos cansados de tentar resolver colocando sal na água e não na fonte. E então nós vamos ali conseguir por algum momento ter uma resolução. Mas lá na frente nós vamos nos deparar com o mesmo problema, porque não foi tratado aonde tinha que ser tratado. E o texto vai dizer: então ele foi na nascente das águas e jogando sal sobre ela disse: assim diz o Senhor, purifiquei estas águas e elas não causarão mais morte e nem esterilidade. E aquelas águas ficaram puras até o dia de hoje, conforme a palavra de Eliseu havia proferido. Então nós temos que deixar o Senhor tratar aquilo que
faz nós ser quem nós somos. Glória a Jesus. Porque o verdadeiro arrependimento é esse. Não pelo aquilo que nós praticamos, mas pelo aquilo que nós somos. E é isso que importa, é isso que precisa ser transformado. O céu ele não é para aqueles que têm boas práticas. A palavra do Senhor vai dizer que as obras dos homens, elas são comparadas como trapos de imundícia, por mais nobres que elas sejam, porque elas estão manchadas com o pecado. Então nós temos que entregar ao Senhor aquilo que nós somos. Aleluia. Glória. E é por isso que o coração, Deus não negocia comigo nem com você. O coração ele quer. Glória. Você pode render alguma parte da sua entrega para Deus, mas o coração ele não negocia, ele tem que entregar tudo. Porque só Deus ele vai saber trabalhar no nosso coração. A palavra vai dizer que enganoso é o coração do homem. Enganoso porque engana até o homem. É por isso que nós devemos entregar ao Senhor essa missão de nos santificar. Oh, aleluia. A santificação ela não está em você deixar de fazer algo. Não é se abster de algo, ser santo. É receber algo. É o Espírito Santo de Deus que nos santifica. Então não importa o que você fez. Não importa que pecado você cometeu. Você pode ser santificado pelo Senhor. Porque é dele que vem a santidade. É o Senhor que nos santifica. Os que antes predestinou, está falando de chamado. A este também chamou. E aos que chamou também justificou. E aos que justificou também santificou. É o Senhor que nos santifica. É o sal do Senhor no nosso coração que vai fazer com que nós sejamos santos. Não é porque nós deixamos de fazer as práticas antigas que agora nós somos santos. Nós somos santos porque nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Então eu vejo muitas pessoas fora da igreja falar que não está na igreja, mas o coração dela é bom, porque não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Mas é fácil você ser bom quando você está nas trevas, porque não dá para ver, as suas obras não são manifestas. É a palavra de Deus que manifesta as nossas obras. Jesus falou que veio à terra, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque a luz ela manifestava aquilo que precisava ser mudado nos homens, no coração. Então, quando você se aproxima de Deus, quando você começa a vir para a igreja, quando você começa a buscar, as suas obras antigas agora elas são colocadas para fora, porque precisam ser tratadas. Aleluia. Então a luz ela vai mostrar aonde precisa ser mudado. Glória a Deus. Aleluia. Então que nós possamos sair daqui com esse entendimento que Deus está sempre disposto. Deus está sempre ali. Mas nós precisamos reconhecer, nós precisamos identificar e tratar de uma vez por todas aquilo que precisa ser tratado, para que nós possamos receber o novo de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. E eu vou só até aqui. Eu agradeço aqui a minha oportunidade e eu quero pedir que você aplaude o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Suave aqui, o pregador é bom que nem água. Ele fica ligado ali para não passar do horário. Esse aqui vai ser um bom pastor, meu amigo. Vai ter um rebanho bom, um rebanho que ele vai trabalhar, não vai dar muito trabalho. Para que não dê uma mulher para ele que não seja ciumenta. Agora. Ali tá do mundo. Não é do mundo jardim, não. Eu quero falar a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Você também está aí através das redes sociais. Também tem um testemunho para contar. E eu queria lembrar, enquanto eu estou com a mente fresca, uma coisa que o David Lucas falou é muito importante. Você que está na rede social, não viva de pedir oração, sentir o alívio, e quando fizer um convite, não diga, não, hoje eu não quero entregar minha vida para Jesus. Quando você recebe a oração e sente o alívio, e sente que a dor passou, isso vai demorar um tempo, mas depois vai voltar de novo. Por quê? Porque o sal foi colocado na fonte, não foi tratado a raiz. E quando que é tratado a raiz? Quando Jesus governa a sua vida. Quando você diz, pastor, eu estou tão triste, tão aflito, a gente ora, você recebe um refrigério, não sente mais aquilo, aliviada. Aí, você deseja entregar a vida para Jesus? Não, agora não. Eu não posso forçar. Só que o problema vai voltar. E quando ele volta, ele traz mais 7. Aí você recebe oração, aí são 8 problemas que vieram, volta. Os 8, você entrega a vida para Jesus, os 8 problemas vão esperar passar. Quando você voltar lá para o vale do Aço Seco, para o deserto, para a sua zona de conforto que você criou, seu fantástico mundo de Bob, quem é dessa geração sabe o que eu estou dizendo. Meninas que pegavam uma motinha, era um velocípede ali, começavam a andar ali, entravam no. Rapaz, se ali fosse uma maconha, era uma maconha muito pesada, porque ele entrava no negócio ali e a lombra era grande, irmão. Eu não perdoe dizer isso. Eu nunca fui. Não, meu irmão. Valdir está morrendo de achar graça que ele quer. A viagem do Bob. Pra gente que é terapeuta, os pessoal que trabalha com psicanálise, gente que trabalha com a mente do ser humano, chama isso de fantástico mundo de Bob. Se você tirar a pessoa daquele mundo ali, ela surta. Tem vezes que fica violento, tem várias ações. Então, qual o conselho que eu posso dar? Pegue o sal, daqui o sal. O que é o sal? A presença, a palavra. Leve ele lá na fonte, ou seja, dentro de você tem um rio. Todo mundo dentro da gente, ou tem um rio, ou tem um poço. A pessoa que volta para pegar água, ela não tem uma fonte. Ela tem o que, igreja? Um poço. Repita comigo, diga assim, ó. A pessoa que de vez em quando, diga assim, alguns de 3 em 3 meses, outros de 6 em 6 meses, outros de ano em ano, ou seja, de 12 em 12 meses. O que acontece com essas pessoas? Elas voltam para o poço na hora que não tem ninguém, como a mulher samaritana, para quê? Para buscar da água que mata a sede no corpo, mas não mata a alma. Quem passa por isso, que estiver ouvindo, vai entender o que eu estou dizendo. Vai dar um choque anafilático na alma da pessoa. Como é que ele sabe? Eu passo por isso. As palavras técnicas, esse quando vai sair, aqui. Lá na missão vai ser um cara, viu? O Espírito Santo está preparando. Vai ter até uma andada recordada, não é porque não. É Espírito Santo. Não, está repreendido. Aí o que acontece? A Bíblia diz, irmãos, a mulher samaritana levou pelo menos um cântaro dela com água lá no poço? Não. Por quê? Porque Jesus fez o quê? Jesus disse, você não vai mais precisar voltar a se deleitar no seu pecado de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. A
A água que eu te dei matou a sede que você estava buscando onde não era para buscar. Glória a Deus, amém. Quando Deus pode fazer isso? Quando você vem para a presença de Deus, ou como o filho pródigo que estava com fome, estava com sede. Estava ou não estava, igreja? Quando foi que ele foi curado? Quando ele voltou para a fonte e deixou o pai rebolar nos pinhaços dele. Omissão. Quando o pai abraçava ele, quando o pai abraçou ele, o pai rebolou uma saca de 100 quilos de sal em cima dele. É figura de linguagem, viu, irmão? O pai não cobriu ele de sal, não. Ele é nem daquela igreja, não vou dizer o nome. Quando ele abraçou, automaticamente é como se ele tivesse jogado sal na fonte do filho pródigo. Foi curado. Quando foi? Aonde foi que estourou, irmão? O outro irmão. Porque ele não era fonte, ele era poço. Estourou a ferida lá do outro. Estourou ou não estourou? Aí as pessoas dizem, o pastor cria as coisas da cabeça dele. Não existe esse negócio de trauma, não. Isso aí não é do pastor, essa coisa que ele está estudando. Na Bíblia diz, irmão, que quando o filho mais velho, Anderson, escutou a alegria, disse assim, por que essa festa? Aí o funcionário disse assim, porque o teu irmão mais novo acabou de voltar do Portão Preto. Aí ele disse o quê? Fechou a cara, ferida estourou. Aí ficou com raiva do pai. Como é que pode, pai? Essa filho desse aqui gastou tudo. É sério, ele ficou pirado com o pai. Porque esse barulho de festa. Você que o pai era marrento, tudo meter a pelo do cabo desse, essa é uma pisa. E o pai disse o quê? Meu filho, muda esse semblante, bota roupa de festa, rapaz. Mas, pai, meu pai, o senhor nunca me deu um cabrito. Meu filho, cabrito, meu filho. Tudo que eu tenho é teu, eu estava pedindo cabrito. Tudo que eu tenho é teu, ó. A pessoa está na casa, ó, escute isso aqui, não se assuste, você vai ouvir. Esse que pediu o cabrito, esse que se revoltou, ele nunca saiu da igreja, ele nunca saiu da casa do pai, mas também ele nunca foi filho. Eita! Oi! Meu Deus, é passado. Esse que bateu o púlpito se arrupiou todinho. Calma, pô. Calma. Mas irmão. Valeu, eu dizer isso aqui no canto certo, valeu. Uma apedrejada de pedra, valeu. Fica na frente, valeu. Você escutou, você entendeu o que você escutou, irmão? Não é porque eu estou dizendo, levante a mão para receber, não, irmão. Eu estou falando a palavra de vida. Pode ser que Deus você me veja dizendo, levante a mão, irmão, para receber. Mas é melhor você entender do que você receber sem saber do que vai receber. Tem muita gente recebendo por aí. Aí você pergunta para o irmão, irmão, sabe que foi pregado? Não, mas não recebeu a pessoa. A emoção. Nós não vivemos de emoção. O que aconteceu com o Valdeir, ele não me falou. Mas eu sei onde foi, sei quem foi que fez isso com ele. Falei no ouvido dele. E eu errei, é assim dele. Porque eu posso por isso, irmão. Foi que eu disse no culto ontem lá na Rua da Bênção, irmão. Foi que foi pregado aqui na doutrina. Chegou o tempo da pobre de Deus na vida da gente. Nós temos que engolir alguns cará de trás para frente. Aleluia. Sai água no canto do olho. Você pega o lencinho umedecido e diz, olha, é minha margem, não é agora, mas tu morro, você que pega um copo no tricô. Vocês estão pensando que é brincadeira? Um dia eu e minha esposa vamos fazer um atendimento lá em Russas. Não, é tremendo que eu vou te dizer aqui, ó. E a mãe não sabia porque tinha aquele espírito de depressão dentro de casa. Não manifestou demônio, nada disso. Eu orei tudo e Deus me revelou. O problema dentro dessa casa é nessa criança. Aí a mãe, como meu filho? Sabe, deixa eu falar. Mas meu filho, seu filho tem mal e arrancou disso. Eu estou mentindo, criança? Não. A mãe foi perdoar, aí o cordeiro mal. Ela colocou o copo com água em cima da mesa. Quando ela colocou, sabe o que aconteceu? O copo explodiu. Foi caco de vinho para toda a casa. Já assistiu o filme do Constantino? Pois é, o mal foi o copo. Por isso que o pessoal ora, bota água, vamos começar a água. Ali tem uma simbologia espiritual. A água, ela é um transmissor. A água, ela leva. Então, quando você toma água, foi orada, ela está levando algo de Deus para dentro de você.
Amém? Então isso aqui é muito sério, esse ato profético. Muito sério. É muito forte. Muito testemunho. Eu falei, né, que estava precisando de uma blusa. E hoje um irmão mandou para mim R$160 para comprar essa blusa. Era R$159,99. Ele passou R$1 aí. Eu olhei para a blusa, olhei lá para casa, deu vontade de comprar umas coisas lá para casa. Mas minha mulher olhou logo para mim, regalou o irmão, porque eu disse: comprar a blusa. Eu disse: beleza, vou comprar. Eu fui, comprei, mandei a foto para a pessoa. Ó, aqui, ó, vou fazer o que eu prometi. Estou mentindo no que eu falei, não. Também consegui pagar a passagem do meu filho, Gabriel, consegui pagar a alimentação dele. E eu tenho que comer bem pouquinho, irmão. Igual passarinho. Bem pouquinho, irmão. Mas agora, a glória de Deus, irmão, mesmo sem ter condição, Deus ele tem paz por nós, louvado seja o nome do Senhor. Ele é Deus. Então, Deus ele fez pessoas daqui da igreja ter uma dívida no valor e pagar com valor 70% do mesmo que estava devendo, sem negociar. Quem foi lá e negociou foi Jesus, sem pedir desconto. Deus foi lá e disse: ó, acho que o anjo botou a espada e disse: libera para a filha do meu filho. É a pessoa, né, o credor ainda disse: não, o restante é para você fazer isso, isso e isso. Ou seja, ele está dizendo o quê? Eu reconheço que Deus está na sua vida, meu irmão. É isso que ele está dizendo. Louvado seja Deus. Porque às vezes essas pessoas nem creem que são quando faz isso. Porque quem faz a obra é o Senhor. Então traga aí o seu pedido. Traga o seu pedido e coloque aqui dentro. A sua fé. Você que está aí nas redes sociais, esse aqui é uma é escrito lá em 2 Reis, capítulo 2. Libertações, caminhos de volta, restauração. Até mulher que queria fazer cirurgia para ficar mais bonita com o marido, o anjo vai fazer a cirurgia de madrugada hoje. Sério? Ah, velho, não fala isso não, mano. Aí é o João Batista, viu, mano? Só o João Batista misturado com Pedro. Pode ser o seu nome. Amém, tá certo. Fala com você. Se tiver mais gente, vamos traga pra cá. Eu quero. Esse testemunho que eu testemunhei já é por causa desse ato profético, viu, irmão? Só que a pessoa que me abençoou, ela não é pirana, não. Ela tem o costume de me abençoar. Tá? Ela já me abençoou. Essa pessoa vai ser rica demais, porque ela me abençoou. Não porque sou eu, mas por causa do contexto do que Deus promete através dessa atitude. Você pensa que eu estou colocando sal aqui? O sal está indo lá na fonte do seu problema, viu, irmão? Você que está na rede social aí, que já fez tratamento, já pagou um absurdo para tentar engravidar e não conseguiu. Tem gente, irmão, você sabia que tem gente que já pagou mais de R$200 mil? Tem gente que já pagou mais de R$100 mil. Tem gente que já fez tratamento gastando mais de R$10 mil e não conseguiu engravidar. Mas se você colocar o seu nome aqui, ou fizer na sua casa um profético desse, você não só engravida, você pega uma pica de menino. Eu tenho fé. Aqui quem tem fé. E eu ainda faço questão de apresentar a sua criança. Escolha o nome, Isaac. Porque Deus vai te fazer sorrir, esse filho, viu? Vai escolher. Eu não sabia, tem uma mulher que eu orei por ela, morava ali na rua 8,
em frente da casa do meu pai, mano. Bichinha ligada, mano. Senhora, mano. Ela foi uma gestação de risco. Aí ela pedia pra me orar pra saber. Depois que eu vi ela buchuda, morre ou não morre. Graças a Deus que ela teve aquele menino. O menino foi gerado nas trompas e foi um negócio bem complicado. Eu só sei que ela teve um menino, viu? Ele é criança e ela era ligada, meu irmão. Diga, eu fico com medo. Porque a minha mulher também é ligada, viu? Mas agora não, pai, não ligar não. Agora quem tem um desejo aí, meu irmão, se cuide, viu? Deus não faz. Sabe como é que é, irmão? Uma mulher que ela é ligada, sabe qual é? Se você for para a Bíblia, Isabel, Ana, Sara, elas eram ligadas, hein? Quem tinha feito a ligação delas, sabe quem foi? Não foi o Dionísio, não, foi Deus. A Bíblia diz lá em 1 Samuel que quem impedia de engravidar não era o diabo. Está escrito lá. E o Senhor a impedia de gestar. Mas quando ela orou, foi de ligada, olha. E nasceu um menino 3 em 1, depois nasceu uma pequenininha, irmão. Só que a Ana, de ano em ano, ela fazia um crochê, de ano em ano, ela fazia uma túnica, ela ia com o tempo para adorar, não tinha mais a presença do filho com ela, mas ela tinha uma túnica, e ela dava todo ano aquela túnica nova, todo ano ela dava uma túnica nova para o filho dela, Samuel. Ou seja, todo ano ela mostrava que estava passando o ano todinho cumprindo o filho de oração. Forte, né? Estou dando uma palhinha do que vai acontecer lá em Rússia, viu? Olha aí, passa aqui um pouquinho, pode ficar tranquilo que sai. Por favor. A igreja se coloca de pé. Jesus. Mas esse ato profético de ilusão é tão forte, mano. Tem gente que até o nome vai sair desse PC, olha aí. Eu acho que Não, mas não deu não. Não tinha aquela não. eu acho que vai. E isso colocou eu aqui 2 quilos de botão, não. Misericórdia. Aula 2 quilos de moto sem pagar do lugar, não. Eu não tinha dinheiro que eu preciso não, mas tem que pagar as contas. Pelo amor de Deus. Mas se Deus faz, Ele faz. Ele faz. Mas nós como líderes, nós temos que ensinar coerência para a igreja, né? O povo de Deus trabalhar. O povo fala tão mal da gente, mano, dos crentes, por causa de alguns crentes. Ainda bem que eu não sou crente. Sou filho. Somos filhos. E herdeiros de uma promessa do lado do Senhor do Senhor. Então vamos aqui orar comigo, por favor. Você já orou hoje, cara? Não. Faça aqui essa oração aqui, faça. Glória a Deus, aleluia. Como é grandioso a nossa paz do Senhor Jesus. Estenda as suas mãos para cá, vamos unir a nossa fé. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido e amado, meu Deus, eu sou grato por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, Santo. Nós apresentando aqui, Pai, cada pedido que o Senhor já sabe o que foi que as pessoas pediram. Um dos pedidos já foi entregue. Muitos ainda estão por ser entregues, mas eu sei que o Senhor, no tempo do Senhor, o Senhor vai responder cada pedido, cada oração, cada intercessão, o Senhor vai entregar na mão de cada pessoa. E muitos vão vir aqui contar o testemunho, eu vou vir aqui contar o meu testemunho, você que está ouvindo, você também vai vir contar o seu testemunho e não se intimide e venha até aqui e conte o que Deus fez na sua vida, amém? Então, Senhor, é assim que eu te apresento cada nome, cada pedido. Responde tudo para a tua honra e para a tua glória. Assim eu agradeço a minha vida e oportunidade. 2 Reis, capítulo número 2, versículo 21. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou-se ao nela. A representação do manancial aqui. Salve. E disse: assim diz o Senhor: sararei estas águas, não haverá mais
mais nelas morte, nem esterilidade. Versículo 22. Ficaram, pois, sãs naquelas águas, até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha proferido. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente estamos declarando essa mesma palavra nesta oportunidade. Quem crê aí, irmão, no seu lugar? Quem crê no poder da poderosa palavra de Deus? Então, eu concordo com o que o evangelista Carlos orou, e o seu testemunho está aqui. Quando você colocou pensando ser um problema, algo impossível. Quando tocou na água e o ato profético espiritual aconteceu. Vou explicar para você como funciona. Ezequiel 37. O profeta passeava pelo vale de ossos secos. Era um vale cheio de ossos. É assim ou não é que está escrito? Mas Deus perguntou qual era a visão do profeta. Qual era a opinião do profeta? Deus ele disse: ô Ezequiel, eu posso resolver esse problema? Ezequiel olha para o Senhor, sabendo já de tudo, ele diz: Senhor, o Senhor sabe. Você sabe a resposta? Ele sabe de qual. Aí ele diz: pois está dentro de você. Está dentro de você o poder para fazer isso. Profetiza, filho do homem, e declara a minha palavra. Osso seco. Não era pessoa, não era uma multidão de pessoas. Eram ossos secos. Ouvi a palavra de Deus. E os ossos ali ficaram já levantando a mão. Eu quero, fala mais. Ele disse: cada osso se junte ao seu osso e o osso. Já pensou, Paulo? Procurando comprar aquela confusão de arruma de osso ali, procurando o seu corpo certo. Não imagina ele comigo aí. E a Bíblia diz que houve um reboliço, porque os ossos estavam procurando o seu corpo. Só Deus sabe se um chacal, um urubu, um pássaro macoreiro não levou uma pedra, um pé, não sei quantos quilômetros de distância, vai ver o pé voado atrás do corpo. Imaginei comigo aí a jornada. O profeta vem aqui, acho que o profeta com vontade de correr. Nossa, não é brincadeira não. Você tem que crer, você tem que estar pronto para poder te mostrar. Ele olhou, aí viu todo mundo em pé. Aí Deus disse assim: profeta, se luta não. Não em pé, não tem vida não. Agora profetiza a vida sobre ele. E eu profetizo esse ato profético. E eu vou ensinar você. Eu vou ensinar só essa vez, porque é de graça. Depois é de um quilo de carne só para lá. Vou abusar com minha saída. Minha saída nada. O que acontece? Nós como cristãos, nós não podemos dizer eu quero, eu preciso, eu desejo. O que está escrito na palavra? A terra era vazia e sem foco. Aí Deus disse: eu quero que a terra haja luz. E o que aconteceu? E houve luz. Porque o que você quer já está dentro de você. Quando você declara, glória a Deus, você toma posse. Moisés, sabendo disso, ele escreveu Gênesis. Ele disse: quando eu me apresentar por uma autoridade maior do Egito, eu vou dizer o quê? Esse fugitivo condenado à morte, ele estava condenado à morte lá no Egito. Deus manda o cara para o lugar que ele estava condenado à morte, para ele mostrar o poder daquele que tem o domínio da vida. Aí ele diz o quê? Diga lá que o eu sou te envia. São duas palavras que você tem que aprender a usar na sua vida. Não é o quero e eu preciso. É haja e eu sou. Haja vai trazer a existência que já está dentro de você. O reino de Deus está onde, irmão? Diga dentro de mim, diga. É escrito, irmão, eu não estou inventando não. O reino de Deus está dentro de você. Se você tem um reino dentro de você, você tem um governo. É como eu falei, as pessoas que não entregam a vida para Jesus, elas vão passar um tempo de paz, um tempo sem ter aquela perturbação, mas vai voltar, vai vir 8, depois 8, pega mais 7, eles são 8 mais 7, 15, e assim vai aumentando. Até no dia que a pessoa não aguentar mais, porque vai ser tanto problema, ela vai dizer: eu me rendo, eu não quero entregar a vida para Jesus, nessa quando eu ficar velho não. É que tem gente que diz: eu quero curtir um pouquinho a vida. Eu não tenho, irmão, de forma apenas, você vê que a pessoa vai entregar a vida para Jesus. Eu sei que tem gente que tem vontade de
fazer isso. E o que acontece? Acumula os problemas. Por isso a dica que eu dou para você que vai ver esse vídeo: não queira só o momento de uma visita do Espírito Santo, queira a permanência dele na sua vida. Entregue sua vida para Jesus, confesse Jesus como Senhor. Ele vai governar a sua vida, e o que lhe governar, lhe humilhar, vai bater retirada. Pai, então nós queremos te agradecer por esse milagre. Em teu nome, os testemunhos de quinta e de domingo serão maiores. Os testemunhos que vão vir, Pai, serão grandes. Eu te apresento o próximo propósito: os 7 passos para o milagre de Minas. Ou seja, os 7 passos para o milagre da igreja. Tamanho de seu bom Senhor do céu, o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, as eternas consolação, permaneça sobre a sua vida, sua casa, sua família, seus sonhos, seus projetos, você pelas redes sociais, que a unção de cura alcance você. Independente da distância que você está, o seu milagre está aí com você. A fonte está jorrando de dentro de você para fora. E amanhã, hoje, agora, nesse momento, o juiz soberano, que é o nosso Deus, e o nosso advogado, Jesus, está pegando toda a papelada que não estava acontecendo, e hoje ele vai bater o martelo. Se você crê, como diz a palavra do Senhor, o choro é só essa noite. Ao amanhecer, o sol da justiça vai trazer para você causa na sua mão, a cura na sua mão, a libertação, a saída da UTI, a saída da clínica de recuperação, não fugido, mas de alta e curado para a glória e honra do Senhor. Quem que crê e que toma posse, por favor, diga amém. Bata a palma para Jesus, para Deus. E não saia sem aparecer do seu irmão, por favor.